Oi, eu sou Carla do Carla na Gringa e aqui nós falamos sobre como uma empresa pode te pagar até 2.000 euros para você fazer o seu mestrado aqui na França. O vídeo de hoje vai ser uma que fala de eu falando um pouco, respondendo uma dúvida que às vezes vocês têm, que é se você consegue iniciar o seu mestrado na França no mês de janeiro, como a gente faz no Brasil, né? Como o ano letivo do Brasil funciona. Se isso é possível e como fazer. Muita gente me pergunta se dá para começar o mestrado em janeiro ou fevereiro, porque vai fazer 30 anos antes de setembro do ano em que a pessoa quer iniciar o mestrado, né? E como vocês sabem, o mestrado na França não tem limite de idade, mas o mestrado em alternância sim. A modalidade da alternância tem limite de idade de até 30 anos no momento da assinatura do contrato de trabalho, e isso pode dificultar para algumas pessoas que já vão fazer 30 anos, né? E daí elas querem saber, ai Carla, mas e se eu conseguir uma alternância que comece mais cedo, né? Eu posso ir para ela? E eu vou responder essa dúvida agora. O que acontece é, respondendo rapidamente, você pode sim começar em outro momento o seu mestrado que não em setembro de cada ano. Só que essa resposta, apesar de ser a resposta que muita gente quer escutar, né, a resposta legal, ela não está completa. Você pode fazer isso se chama em francês de rentrée décalée. Eu vou pedir pra Fê, minha editora, escrever aqui, pra vocês poderem pesquisar também em outras fontes. Mas a rentrée décalée nada mais é do que uma entrada deslocada. Como assim? A entrada oficial, né, do ano letivo na França, como vocês já sabem, é aí a partir do mês de setembro de cada ano. Então esse é o oficial, né, o período oficial de entrada no mestrado ou na faculdade aqui na França ou nas escolas. Mas algumas écoles, principalmente instituições privadas de ensino, fazem o que se chama aqui de rentrée décalée, que é reabrir inscrições reduzidas, né, com vagas reduzidas para o mês aí de janeiro ou fevereiro. Normalmente janeiro, tá, o início da rentrée décalée. E daí essas instituições, em sua maioria privadas, quase sempre privadas, tá, abrem inscrições para a rentrée décalée nos meses de novembro e dezembro. Então o que acontece? Você que mora no Brasil e quer vir fazer o seu mestrado aqui, provavelmente não vai ser possível, a não ser que você tenha cidadania de um estado membro da União Europeia e conheça alguém que mora aqui na França já. Por quê? Porque é um tempo muito reduzido, é um período muito curto para você fazer todos os processos que precisam ser feitos, né? Então, digamos assim, você aplica para uma école de forma independente, tem o seu aceite para uma rentrée décalée no mês de janeiro, e aí você quer vir para cá. Você vai ter esse aceite em dezembro e as aulas começam em janeiro. É pouquíssimo tempo para você pedir visto, encontrar alojamento, fazer tudo que precisa ser feito em termos burocráticos do processo para se mudar para um país diferente, sabe? Então, não é uma coisa que eu recomendo aos meus alunos, que eu ensino aos meus alunos. Além disso, como vocês sabem, o processo, em sua maioria, para quem mora no Brasil, né, é feito via Campus France. Então, o Campus France tem uma data de inscrição que é muito específica, então as datas deles começam normalmente em outubro e vão até janeiro. Não tem essa possibilidade de, em dezembro de um ano, via Campus France, você se inscrever para começar em janeiro daquele mesmo ano, essa rentrée décalée, né? Essa opção é por fora do Campus France, para algumas instituições privadas específicas. Então, se guarda aí para essa instituição privada específica. Normalmente não passa pelo Campus France. E se você mora no Brasil e precisa de um visto de estudante, você vai ter que passar pelo Campus France para fazer aquela entrevista pré-consular, né, que é obrigatória. Vai ter que pagar a taxa do Campus France, vai ter que pedir o visto. Então, não é uma opção para quem precisa fazer todo esse trâmite, esse processo de visto. Por isso eu citei que se você tiver cidadania de um estado membro, você consegue fazer, pode conseguir, mas vai ter que levar em consideração outras coisas burocráticas do processo, como isso de encontrar alojamento, abrir conta em banco, coisas que demandam tempo. Então, Carla, pra quem é que vai servir essa história dessa rentrée décalée se eu não tô me encaixando em nada aí que você tá falando? A rentrée décalée pode ser uma opção para dois tipos de pessoas, dois públicos. O primeiro público que pode se utilizar da rentrée décalée é quem já mora na França. Ou seja, você veio como au pair, inclusive eu tenho uma amiga que fez exatamente isso. Ela era au pair aqui, ela foi au pair 2 anos na França. E ela ia fazer 30 anos, se eu não me engano, no mês de março. E daí ela encontrou uma école no mês de dezembro, passou para começar em janeiro, encontrou trabalho também em alternância e começou a alternância dela em janeiro, logo anterior ao aniversário dela de 30 anos, que seria em março. Fez sentido aí pra vocês? Isso porque, gente, ela pôde fazer isso, tá? Ela estava fazendo, nessa época que ela fez a aplicação para o mestrado, ela já não era mais au pair, ela estava com visto de estudante para fazer uma graduação. Então foram várias coisas que contribuíram para que ela pudesse fazer esse processo. Ela já morava
sozinha, né? Então era um visto que ela podia mudar estando na França, não era como o PVT, por exemplo. Ela tava num visto de estudante já. Então, até se você é au pair, você tem que ver, por exemplo, se você tá nos 3 últimos meses ali do visto. Porque você tem que trocar pra visto de estudante pra fazer uma alternância, por exemplo. Pra trabalhar como alternante, você não pode trabalhar tendo visto de au pair, né? Porque é um trabalho em tempo integral. Então você precisa ter a base ali de ter um visto de estudante em mãos. Então, é para um público bem reduzido, né? Um público, essa opção da rentrée décalée é um público bem reduzido, um público que já mora na França, que já tem condições de trabalhar como alternante. Normalmente, como é em école, são cursos caros, que eu recomendo que você faça realmente só se for fazer em alternância, a não ser que você tenha guardado dinheiro, né? E aí esse valor dos cursos vai partir como é école privada, tá? Vai partir de 6.000 euros por ano até quanto eles quiserem. Então é uma coisa que eu recomendo só pra quem vai fazer em alternância mesmo, ou pra quem tem esse valor guardado de tantos 1.000 euros guardados, né? E um outro público, o segundo público que eu posso chegar a recomendar essa opção, é o público que vem de países próximos daqui já, né? Gente que vem de Portugal, gente que vem da Irlanda, daqui de perto. Por quê? Porque você já mora perto, você já tem condições de vir aqui mais rápido conseguir um alojamento, você tem condições de mais rápido conseguir o visto, porque não necessariamente precisa passar pelo Campus France, pode vir diretamente, né? Fazer o processo diretamente com as instituições. Então, é um outro público para quem essa opção pode ser viável, certo? E por último, para quem tem, como eu citei no começo aí do vídeo, cidadania de algum Estado-membro da União Europeia, porque evita todo o trâmite de visto, porque você não precisa do visto de estudante se você tem alguma cidadania. Então evita passar pelo Campus France, também evita passar pelo processo de pedido de visto, mas até para quem tem cidadania e mora fora do país, é complicado pelas outras questões, né, de aluguel e etc, burocracia, abertura de conta em banco e tudo mais. Então, apesar de ser uma opção possível, você iniciar o seu mestrado aí em janeiro de cada ano com essa história da rentrée décalée, não é uma opção que eu aconselho para ninguém que é meu aluno que vem do Brasil e que simplesmente quer porque quer, né? Sem ter condições de fazer essa aplicação. É para começar em janeiro. Porque realmente é mais complicado, é mais difícil. Todo o processo burocrático por trás é mais complicado. Então, assim, não é algo que eu recomendo para qualquer pessoa. Quando eu recomendo para algum aluno meu, é porque eu já sei qual é a história que vem ali da pessoa. A gente já conversou, já fez uma assessoria, uma consultoria privada. E aí eu já sei qual é a situação daquela pessoa e sei que ela pode, né? Que ela tem condições, como aconteceu com essa minha amiga, por exemplo, que foi justamente numa conversa privada que eu tive com ela. Eu sabia qual era o status dela no país, sabia das condições, sabia a data de aniversário, sabia que ela precisava fazer essa troca bem rápida, e fui eu que guiei ela a fazer esse processo de uma rentrée décalée para o mestrado na França. Ela fez, tá fazendo mestrado dela em alternância ainda até agora. Então, é isso. Eu gostaria que vocês comentassem aqui dúvidas que ficaram sobre o processo. E para resumir um pouquinho o vídeo, eu vou dizer que sim, você pode entrar no mestrado na França mais tarde, né, em janeiro. Porém, se você preencher alguns requisitos aí, que foram os que eu citei durante o vídeo, essa rentrée décalée existe. Existe também, Carla, em universidade pública? Eu acredito que sim, eu não posso dizer que não existe, mas eu nunca vi um curso que oferecesse rentrée décalée em universidade pública, então eu não me confiaria nessa possibilidade. Mas eu acredito que deve existir, porque não tem como eu, que não conheço todos os cursos que existem em todas as universidades públicas da França, dizer aqui pra você que não existe categoricamente em universidade pública a opção de rentrée décalée, tá? Então eu acredito que talvez possa existir sim, mas como eu falei, não é algo que eu recomendo para todas as pessoas, porque você precisa ter um perfil muito específico para poder fazer a entrada aí a partir do mês de janeiro de cada ano na universidade francesa. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que você faça a sua entrada normal a partir de setembro de cada ano, e aí você já tem bastante material por aqui, vocês têm o meu curso completo ensinando como fazer o processo de aplicação, como se inscrever pro mestrado aqui, que, é claro, é um conteúdo que eu espero que te ajude bastante. Então vou deixar aqui pra vocês também todas as minhas redes sociais pra vocês me seguirem por lá. Se inscreve aqui no canal, e se ficou qualquer dúvida sobre esse processo, sobre o processo de vir pra França fazer o seu mestrado aqui, é só comentar e a gente vai conversar mais sobre isso, tá bom? É isso, beijo e até o próximo vídeo.